Ô Viviane, vamos começar a abordar o IE. Explica para mim o que vem a ser a famosa inteligência emocional, né, e em que ela incide diretamente no nosso sucesso. Olha só, Clésia. Falar de inteligência emocional é muito importante, não só para a questão pessoal, mas para a vida profissional, porque as pessoas não têm resultados, não têm sucesso, são frustradas, não sabem resolver seus problemas por não ter inteligência emocional. E o que é isso? Inteligência emocional hoje é considerado um conjunto de competências onde a gente consegue associar pensamento e a gente associa sentimento e pensamento para a gente conseguir tomar decisões mais sábias, mais inteligentes, melhores decisões. Muito bem. Quer dizer, no mundo de hoje, as pessoas estão usando muito do físico e esquecendo um pouco do emocional. A gente percebe isso, né? Quando o corpo começa a perder energia, as pessoas começam a ficar doentes, é que elas dão conta disso, né? Que por conta da utilização da mente, desse quantum energético emocional também de forma correta, as pessoas adoecem também, né? É necessário haver um equilíbrio. Exato. Tem estudos que falam, né, que 90% das doenças que a gente tem são psicossomáticas. Então, 90? Ô, louco. Então, não tem como evitar, né? É possível a gente perceber que o pensamento que a gente tem, ele gera o nosso corpo, ele responde ao que está na nossa mente. Então, os estudos hoje neurocientíficos têm trazido muita informação a respeito de comportamento para auxiliar que nós possamos evoluir, né? E aí entra aquela questão, né, que até estava discutindo com algumas pessoas há poucos dias, que a pessoa não muda, né? Se a gente acreditar que o ser humano não é capaz de evoluir, não é capaz de mudar, e aí a gente escuta muito os avós, os antigos, falando, casou com a pessoa não vai mudar, né? Casou vai ser sempre assim, a pessoa não muda não, desiste do marido, mas desiste porque ele não vai mudar. E a gente ouve muito isso dos antigos, né? E eu falo, gente, se eu fosse acreditar nisso, né, eu não teria clientes, né? Então, é possível a gente mudar. E a partir dessa premissa, a gente consegue mudar comportamentos para que a pessoa desenvolva inteligência emocional. Inteligência emocional, quando falta na vida das pessoas, ela afeta de que maneira, Viviane? Olha só, a gente pode pensar, igual você falou no início, né? As pessoas às vezes não se relacionam bem porque não tem a inteligência emocional, ela não consegue se controlar, né? Ela pouco se conhece, né? E não conhece o próximo, né? E não sabe lidar nos relacionamentos, não sabe lidar com as próprias emoções. Isso acaba trazendo muito conflito. Então traz conflito para dentro dos relacionamentos, dentro de casamento, com os próprios pais, familiares, com os filhos, dentro das empresas. Isso é muito comum de acontecer. Você falou em relacionamentos. Por exemplo, quando um casal, deve ter muito casal ouvindo a gente nesse período da tarde, né? Quando o casal começa a brigar, casal de namorados, casal de recém-casados, começa a coisa a desandar. Está faltando IE em algum dos pares do casal? Com certeza. Pode estar acontecendo isso? Pode. Provavelmente Como funciona? É o que está acontecendo, viu? A pessoa está nervosa demais, briga demais, falta esse coeficiente de inteligência emocional. Olha só, quando a gente fala de autoconhecimento, às vezes assim, a pessoa fica blá blá blá, né? Na verdade, autoconhecimento é muito importante para que a gente tenha sucesso em qualquer coisa que a gente faça na vida, seja no casamento, no trabalho, né? Qualquer ação que você venha a ter. E o que acontece, Clésio? Por a pessoa não se conhecer, ela não reconhece as emoções que ela tem. Ela não sabe identificar, ela não percebe, inclusive, a forma que ela age, os padrões de comportamento que ela adota, né? E aí, quando você entra em atrito, já está em atrito com a própria pessoa, com ela mesma, né? E aí, quando ela parte para um relacionamento, ela está lidando com outro indivíduo que vem cheio de elementos que são diferentes, criação diferentes, valores, cultura, educação, experiências, e tudo isso vai compondo a personalidade do indivíduo, né? E aí isso acaba se chocando, e é natural que tenha conflitos. Conflitos todo mundo tem, todos nós temos e vamos ter.
Não podemos falar que jamais vamos ter conflitos. A gente tem que saber administrá-los, né? Muito bem. Olha, você falou em inteligência emocional. É possível a gente medir essa inteligência emocional? E de que maneira se pode medir essa inteligência? Eu olho para a pessoa, se ela não está brigando, ela é inteligente, por exemplo. E a maioria das pessoas é leiga, né? E é um assunto muito profundo, é um assunto de difícil absorção até, né? Difícil entendimento para a maioria das pessoas. Sim. É um assunto relativamente novo na discussão, né? Está chegando agora, né? Como é que se mede isso? Olha só, é possível a gente perceber alguns indícios de que a pessoa tem uma inteligência emocional desenvolvida, né? Então a gente pode perceber quando a pessoa tem uma empatia boa, ela consegue lidar bem com seus relacionamentos, ela consegue administrar bem os conflitos sem gerar novos conflitos, né? Quando a pessoa ela tem um olhar otimista, ela está sempre positiva, sempre buscando soluções. Tudo isso são indícios de que a pessoa tem uma boa inteligência emocional. E hoje, como eu estou falando de ferramentas que a gente tem para desenvolver pessoas, né, e não só o coaching, não estou falando só do coaching, eu trabalho com ferramentas que me apoiam no desenvolvimento dos meus clientes, que é possível medir exatamente, pontuar exatamente aonde é que a pessoa precisa melhorar para que ela desenvolva, tenha maior inteligência emocional. Hoje eu trabalho com uma ferramenta que chama 6 Seconds. O que é isso, 6 Seconds? 6 segundos. Exatamente. O nosso cérebro, a estrutura do nosso cérebro, ela funciona da seguinte forma: no primeiro momento, a informação ela chega numa estrutura mais primitiva, que é responsável pelos sentimentos, né? Então, às vezes a pessoa age por impulso, e para essa informação chegar até o neocórtex, que é uma região do cérebro onde se trabalha a parte executiva de pensamentos, né? E a pessoa consegue raciocinar, demora um prazo aí de 6 segundos. Então, por isso a ferramenta chama 6 Seconds, né? E é um relatório onde, através de um questionário, essas ferramentas de avaliação funcionam assim. A gente aplica um questionário, né? Um formulário, um questionário, a pessoa responde e a partir dali as respostas dão indícios para a gente medir, né? Quais são as competências que ela dentro das competências de inteligência emocional, qual é a pontuação da pessoa em cada uma dessas competências. É por pontuação. É por pontuação, e aí ela vai ver onde que ela precisa se desenvolver. Aonde é que está muito baixo, está insatisfatório, aonde é que está muito bom, ali pode ser um ponto a melhorar, mas outros são mais necessários, mais urgentes. Muito bem, olha só, Viviane, eu vou pedir licença para você, mas continue aí, porque a gente volta a falar. Eu quero falar dessas ferramentas aí que vocês utilizam para medir essas capacidades humanas. Eu vou agora para a Blitz de hoje, 2h55. Vamos lá, Fernando. Blitz Comunitária. Blitz Comunitária. Muito bem, 3h03, hora do quê? Do café da tarde. Eita, nós! Para quem está saboreando aquele famoso cafezinho da tarde de hoje, nosso abraço. Hoje é quinta-feira. Olha aí que delícia, gente. Tá servido? Então, sente, fica à vontade, puxa o banco, fica em volta da mesa com o rádio ligado ou sai andando pela casa, não interessa. O que interessa é a sua audiência, é a sua companhia. E obrigado por escolher o nosso programa e a Rádio JM para estar ao seu lado nesta tarde. Nós estamos conversando aqui hoje com a coach Viviane Guerra, né, que aqui está de volta ao programa A Tarde é Nossa, já veio em outros programas aqui da JM. E hoje ela está falando para os nossos ouvintes sobre inteligência emocional. O que vem a ser inteligência emocional, conhecido como IE. Né? Na psicologia, Viviane, é cheio de pequenos termos, né? IE, enfim. Não é só na psicologia, não. Mas eu percebo que na psicanálise, na psicologia, tem vários termos assim. Né? Na TI tem mais. Não é? Mas procede isso que eu estou falando, né? Procede, né? Sim. Muitos. É porque a gente, conforme vai se habituando com o termo, com o assunto, a gente começa a abreviar, né? Até para questão de comunicação, assim, agilidade, tudo, né? Na onda aí de Instagram, de WhatsApp. Então a gente tende a economizar letras, né? Para digitar.
Nós falávamos das ferramentas no bloco anterior que vocês, coaches, utilizam para ajudar os profissionais. As pessoas que não são profissionais liberais, mas para se ajudar também, né? São várias ferramentas. Você citou aí os 6 Seconds, que são 6 segundos. Você estava explicando no bloco anterior o que vem a ser isso. Sim. E tem outras ferramentas importantes também, né? E você, quando recebe o seu cliente no seu escritório, vai, através dessas ferramentas, identificar onde a pessoa é melhor na vida dela, ela é mais desenvolvida na vida dela, e onde ela tem que realmente trabalhar, que pontos, que lugares e em que campos ela pode melhorar, se for ajudada. Isso. Quais são essas ferramentas aí, além da 6 Além Seconds? de 6 Seconds. Hoje a gente tem N ferramentas de avaliação, né? E a gente chama de assessments, né? E o que essas ferramentas fazem? Elas medem o comportamento das pessoas. Isso é muito bacana, né? Você poder medir seu grau de inteligência emocional, isso é muito positivo. Isso traz um ganho de evolução para a gente, para o cliente, né? Para a gente trabalhar e para o cliente. Você vai falando e vai me surgindo dúvida aqui. A pessoa que ela é instável emocionalmente, geralmente uma pessoa instável emocionalmente, ela não chega a cargos muito altos, muito elevados em instituições, em empresas, né? Por conta justamente desse desequilíbrio emocional. Às vezes a pessoa é muito vista como a pessoa é bipolar, né? Não é? E essa bipolaridade tem nome. Esse negócio da questão bipolar, isso a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque às vezes a pessoa tem uma instabilidade de humor, é bipolar, e na verdade não é, né? Isso tem que ser confirmado por um diagnóstico médico. Tem outras doenças que são similares e que exigem um tratamento diferenciado, né? Cada doença aí tem seu prognóstico, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: às vezes não é uma doença, não é uma questão de ser bipolar, é só uma falta mesmo de inteligência emocional, falta de autocontrole, falta de autoconhecimento, falta de autocontrole, que são competências básicas para a inteligência emocional. Por isso que muita gente procura a ajuda profissional, né? Quando quer melhorar na carreira. Tem um estudo, Clésio, que fala que 90% dos profissionais que foram avaliados, né, bem-sucedidos, com bom desempenho, 90% desses profissionais, ele tem alta inteligência emocional, tem uma inteligência emocional muito bem desenvolvida, ao passo que dos que têm pouco desempenho, baixo desempenho, né, apenas, na verdade, 20% e 80%, corrigindo. Então, assim, você vê que as pessoas de alta performance, ela tem uma inteligência emocional muito mais evoluída, né? Muito mais desenvolvida. Você falando nisso, eu me recordei agora. Ontem pela manhã eu estava assistindo a uma live, um ao vivo, né? Live quer dizer ao vivo. Hoje o Facebook está transmitindo ao vivo vídeo, né? As pessoas podem, a partir de um evento qualquer, elas podem filmar aquele evento em tempo real. É como se fosse uma emissora de televisão cobrindo aquilo. Ontem eu estava vendo o Mark Zuckerberg. Quem é Mark Zuckerberg? É o dono do Facebook. Ele fazendo uma aparição ao vivo no Facebook. E eu prestei atenção justamente nisso que você falou. O autodomínio, o autocontrole emocional desenvolvido por ele durante a sua palestra. Em momento nenhum você percebia, né, nenhum trastejo por parte do Mark Zuckerberg na sua fala, respondendo perguntas. Ele estava na África, inclusive, né, numa convenção do Facebook, e foram feitas várias perguntas de todos os tipos, né? Perguntas do cunho emocional, do cunho empresarial, como foi a vida dele até ali, dali para frente, e em nenhum momento se percebeu ele se perder, porque com certeza teve ajuda de profissionais também. Às vezes a pessoa não precisa nem de ajuda profissional, mas ela é tão bem evoluída, né? Ela tem uma inteligência emocional que vem de infância e ela se torna uma pessoa muito segura. Então, quando você avalia os profissionais que são bem-sucedidos, eles reconhecem muito bem quais são seus pontos fortes, são muito seguros, né? Mas eles também reconhecem as suas fraquezas. Então, eles sabem muito bem as suas limitações, aonde é que ele pode se desenvolver ou aonde ele precisa de alguém para fazer o que ele não faz. Mas são pessoas muito seguras e muito conscientes.
que tem um autoconhecimento muito grande. Até comentei com você da outra vez que você esteve aqui, eu conversando numa dessas campanhas políticas passadas com uma pessoa, essa pessoa me disse, existe um político muito famoso de Uberaba, e para mim essa pessoa disse o nome desse político, né? Eu sei quem é. Sim. Esse político, antes de se lançar na vida pública, ele passou por um treinamento de coach, sabe? Porque ele sentiu que precisava melhorar o produto político, ou seja, o produto agente político que ele entregava para a população. Sim. Porque existem formatos de visão também, né, Viviane? Uma visão é a que eu tenho de mim. Exato. Outra visão é que os outros têm de mim. Sim. Não é? Do ponto de vista geral. Né? E às vezes as pessoas confundem isso, uma coisa com a outra. A pessoal, aquela que eu tenho de mim, é diferente da que você tem de mim, por exemplo. Sim. Mas explica um pouquinho disso daí. O que acontece? Eu vou dar um exemplo meu. Sempre fui muito voltada assim, a lidar com pessoas, sempre gostei de entender, né, sobre o comportamento e tal. Sempre gostei eu preciso de pessoas perto de mim, eu gosto de trabalhar com pessoas, né? E aí uma vez um amigo meu falou pra mim assim, Vivi, você é muito difícil. Eu fiquei pensando, falei, poxa, eu sou difícil, né? Eu me esforço tanto em ajudar o outro, me preocupo tanto com o outro, mas eu falei, por que ele falou aquilo pra mim? Então eu vou fazer uma autorreflexão. E realmente eu encontrei motivos para que fizessem ele dar esse feedback pra mim, né? E então assim, realmente a gente às vezes não percebe comportamentos que nós temos e isso é muito comum. Mas os outros percebem. Agora no contexto político, né, isso é muito importante para o candidato ele desenvolver a sua personalidade. Por exemplo, eu não daria certo na vida política. Por quê? Porque eu sou muito sério. Eu sou muito sério. É verdade. O Fernando me conhece aqui. Eu sou muito sério. Eu sou uma pessoa muito centrada, muito séria, até carrancudo. Né? Muita gente já me falou. Né? E isso traduz a minha seriedade. O político tem que estar sempre sorrindo. É uma das primeiras coisas que se mexe na imagem do político. Né? Sorri mais, abraça mais o povo. Né? Pega mais na mão do povo. Exato. Abraça o pobre. Né? Exatamente. Então, estou usando essa brincadeira, mas é treinamento. Eu estou falando isso porque, do ponto de vista de treinamento de comportamento, sim. Né, você é um analista comportamental, você sabe. O político tem que estar por dentro disso tudo, porque ele pode agradar o fã, mas ele, enquanto político que pleiteia um cargo eletivo, ele tem que agradar a maioria que ele puder. Exatamente. Então ele tem que passar a melhor imagem, a imagem mais impoluta possível, quanto for, não é? O bom moço, o certinho, o melhor sorriso, aquele grande amigo, não é verdade? Além da competência, né? E competente. Nós estamos falando de inteligência emocional, né? Mas nós não podemos esquecer do coeficiente de inteligência. Então, assim, conhecimento, técnicas, tudo isso é importante. Ninguém está falando que isso é menos ou mais importante. Mas os estudos recentes sobre comportamento demonstram que a inteligência emocional desenvolvida, ela é fator de sucesso, tá? Então, a Business Harvard Review, que é uma revista, né, americana, ela fala disso, que desenvolver a inteligência emocional é fator de sucesso. Né? Então, o que acontece, Clésio? Num contexto, né, de campanha política, se o candidato ele não sabe desenvolver empatia, que é um dos critérios, né, uma das competências da inteligência emocional, provavelmente ele não vai conquistar aí o eleitorado dele. Falamos agora em esporte, Viviane, aquela atleta brasileira que ganhou no judô, Rafaela, não é o nome dela? Rafaela Silva. Eu estava pesquisando mais cedo hoje e vi lá que ela teve, não sei se você sabe disso, que ela teve tratamento emocional diferenciado. Ela teve acompanhamento de uma coach. De coach, né? de uma coach também. Exato. E aonde foi que essa pessoa ajudou ela a se superar os medos, os traumas e trazer uma medalha para o Brasil? Pela própria entrevista que ela deu logo após ter conquistado a medalha de ouro, né? Ela relatou que devido ao fato dela ter cometido uma falha, né? Não sei falar em termos técnicos, mas durante a luta dela
lá na Inglaterra, em Londres, ela cometeu uma falha e foi desclassificada. Na outra Olimpíada. Isso. E ela foi desclassificada e ela acabou sofrendo agressões, né, nas mídias sociais e isso gerou um trauma nela, né? Então ela tinha um receio de voltar e executar de novo e cometer uma falha novamente, medo do insucesso, medo de falhar, né? E também para ela sofreu muito com os ataques, né? Com as pessoas chamando ela, inclusive, prefiro nem falar, né? Mas com preconceito racial, exato. Quer dizer, quem fez o ato de racismo é mais despreparado ainda. Mais despreparado. Né? Você viu essa semana aí, passou inclusive nos jornais da televisão, uma outra também, um outro ser humano, chamando a outra de pobre, de não sei o que na praia, foi parar na cadeia. Eu não sei o nome da pessoa, mas ela pagou R$500 e foi solta. Exemplos, né? Não faltam. Totalmente, a pessoa está mais preocupada com o outro do que com ela, né? Então, a forma dela fugir dos volta para a favela, não sei, um negócio assim. É olhar para a vida do outro. Mas no caso da Rafaela foi muito interessante, assim, até para as pessoas entenderem a aplicação do coaching, porque ali ela deve ter criado inúmeras crenças que limitavam o desempenho dela. Então ela não queria voltar e ela teve esse acompanhamento da profissional que com certeza ajudou a desenvolver a crença novamente, uma crença que permite, uma crença fortalecedora, né? E não uma crença limitante. Ô Viviane, o que é QI e QE? É o coeficiente de inteligência e o coeficiente emocional. Coeficiente emocional e de inteligência, qual dos dois é mais importante ou não tem isso? Então, hoje o que se discute? Que por muito tempo acreditava-se que o QI era o que determinava o sucesso das pessoas. E o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, né, que propagou todo o conceito, né, e ele publicou um livro em 1995 que a partir daí fomentou com mais força a discussão sobre inteligência emocional. Os estudos dele mostram que nós não temos que negligenciar as emoções, né? O fator emocional ele é primordial para o sucesso. A forma como a gente lida com as nossas emoções e com a emoção do outro é determinante para a gente obter sucesso na vida. Pois é, eu li em algum lugar que as pessoas têm muita dificuldade em diferenciar e primeiro em identificar, depois diferenciar essas emoções. Sim, nós não somos ensinados, né? É muito, muito difícil você ver uma pessoa que veio desde a infância, né, sendo educada emocionalmente. Isso deveria ser ensinado, né? O próprio Daniel Goleman, ele tem uma escola, um projeto que defende isso, né? Você desenvolver a educação emocional desde criança, nas primeiras idades. Então, assim, é fundamental para você conseguir saber como desenvolver a sua inteligência emocional. As pessoas não foram ensinadas a fazer isso. E o que a gente faz hoje dentro do escritório de coaching é justamente isso. Trabalhar com a mente dela para que ela consiga. Dá um exemplo, dá 3 exemplos de pessoas bem-sucedidas por conta do coaching. Você conheça. Por conta do coaching? Bem sucedida, podemos falar a própria Rafaela Silva, né? O primeiro caso que, por tudo que ela passou na última experiência dela de Olimpíada, ela teve um momento de superação muito grande, né? Nossa, agora de imediato, lembrar de outras O Barack pessoas, Obama, por exemplo, tem. Tem, Barack Obama. Comprovadamente, auxílio coach. Eu não sei se especificamente técnicas de coaching, mas que ele é assessorado pela metodologia do DISC, ele tem uma equipe. Fala para mim mais desse disco aí, Viviane, que isso me chamou a atenção. O que vocês perguntam nesse DISC para a pessoa que chega lá? Na verdade, o DISC é uma metodologia, foi criada por um psicólogo americano chamado William Marston, e ele defende que nós temos 4 reações emocionais básicas, né? Então, algumas pessoas são mais influentes, outras são mais dominantes, né? E aquelas que se preocupam com cautela e estabilidade. E dentro dessa combinação de reações emocionais, a intensidade que nós temos em cada uma dessas 4 compõe a nossa personalidade, um perfil, um padrão de comportamento. E é possível você
ser encaixado dentro de um padrão que tem tendências muito claras e perceptíveis. Então, a gente aplica um formulário, a pessoa responde, né, é um formulário de escolha forçada, e a pessoa responde esse formulário com base na resposta, a plataforma gera toda pautada na teoria DISC. E aquelas né? respostas vão fazer com que você identifique para que caminho você vai seguir. Não é a Viviane que faz, não é nem a própria ferramenta. É uma ferramenta que nós somos certificados para trabalhar com ela. Não Qual é o grau de exatidão dessa ferramenta? É 0,05% a margem de erro. É só isso? Uhum. Quer dizer, é quase preciso. É muito precisa. Não adianta querer enganar. Não, e se engana, tem grande chance das ferramentas, a ferramenta técnica, né, a plataforma onde é gerado o relatório, acusar que está sendo forçado. Em quanto tempo a pessoa pode realmente sair de lá capacitada, tendo entrado completamente desconforme, digamos assim, e sai de lá alterada, já trabalhando positivamente, a sua própria imagem, pensando positivamente, com inteligência emocional no lugar, enfim, quanto tempo? É tão difícil falar isso, questão de tempo, Clésio, porque eu tenho clientes que deram resultados dentro de 5 sessões, né? E por trabalhar com essa metodologia do DISC, ele dá um avanço para o nosso trabalho, né? Então, por isso que eu começo trabalhando com ele, para que a pessoa tenha um autoconhecimento, um ganho em autoconhecimento, para ela poder entender a partir dali quais são as tendências que atrapalham ela. Então, isso já vem de cara, vem à tona numa única sessão. E aí eu tenho clientes que deram resultado em 4 sessões, em 5 sessões, e outros, né, vão evoluindo, precisam de mais tempo. Isso depende da personalidade, depende do próprio perfil comportamental, né, que é classificado. Viviane, a pessoa não tem como enganar o DISC, conforme você falou. Não. Não tem como ela passar uma coisa que ela não é. Por exemplo, no caso de um político, se ele for bom como pessoa, isso vai aparecer lá, né? Ou tem como, por exemplo, ele forjar, existe como ética, tá? forjar um comportamento, que é uma dúvida recorrente. Não, são grupos de características que são observadas dentro de uma pessoa, mas, por exemplo, a gente não pode falar se é uma pessoa ética ou não. Não tem como descobrir? Não. Entendi. Devia ter isso não mede. Ainda vão descobrir uma ferramenta para isso, né? Como é que faz para saber mais sobre isso, sobre coach? Tem uma página no Facebook? Como é que faz? As pessoas entram em contato com você? Tem no meu site, vivianeguerra.com.br, onde tem as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, enfim. Tá tudo lá. Começando a movimentar agora, né? Sim. Eu queria convidar as pessoas para curtir, acompanhar o trabalho. Lá no próprio site eu tenho um espaço de blog onde eu escrevo algumas coisas. E convido a marcar uma sessão para conhecer, né? Sim, claro. Bom, eu quero agradecer você por ter vindo ao programa. Nosso programa está quase chegando ao fim já também. E espero que a sua fala aqui, a sua participação tenha dado luz a muitas das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e que, a partir daí, acabam descobrindo, né? Porque todas as tentativas, todos os caminhos se tornam caminhos frustrados, enfim. Alguma coisa nelas as está boicotando, né? Ou seja, elas mesmas estão jogando contra o próprio patrimônio. Isso essas pessoas têm que ficar muito atentas, né? Para elas mesmas não irem se destruindo aos poucos, né? Pessoas até que com grande capacidade empresarial, grande capacidade intelectual, elas não sabem por que vão mais além. O brasileiro é muito empreendedor, né, Clésio? Sem dúvida. Eu sugiro que as pessoas leiam a POSSE-SA do mês de agosto, que fala de inteligência emocional, onde ela aborda aspectos e exemplos de liderança que são exemplos claros de como é importante você ter desenvolvido a inteligência emocional. E para o empreendedor, no momento que a gente está o aspecto político e econômico do país, se você não tiver inteligência emocional, sua empresa quebra, né? O desemprego aí assusta todo mundo. Né? Então, você tem que controlar suas emoções para conseguir. Sem dúvida. Bom, nós tivemos então hoje no programa a coach e analista comportamental Viviane Guerra participando do A Tarde é Nossa, falando sobre inteligência emocional.